Você está aí produzindo as suas músicas e pensando numa forma de fazer uma grana extra com elas? E se eu te disser que tem forma de você fazer uma grana extra sem você nem precisar sair do conforto do seu home studio? E melhor ainda, eu vou te dar umas dicas aqui que você nem vai precisar gastar nada para fazer. Eu confesso que quando eu tava montando esse vídeo aqui, até eu fiquei com vontade de fazer o que eu vou falar aqui. Tá a fim de saber o que é? Então fica aqui, porque nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para você fazer uma grana com a sua música na internet. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal da TF Studio. É fato que a tecnologia vem mudando muito a forma como as pessoas trabalham, vem mudando muito como é que as profissões funcionam. Tem muita gente por aí que vê a tecnologia como uma coisa ruim, como uma coisa que está trazendo problemas, né? Para muita gente a tecnologia é vista como inimigo até. Mas existe um outro grupo de pessoas aí que vê a tecnologia como uma nova oportunidade de trabalho. A verdade é que os músicos hoje acabam sendo engenheiro de mixagem, masterização, produtor musical, sound designer, produtor audiovisual, diretor de marketing, publicitário e até um momento de programador. E algumas pessoas aí das gerações mais antigas, aí das gerações dos milênios, por exemplo, tendem a ver isso um pouco como um problema. Mas eu particularmente vejo isso como um leque de oportunidades, onde é possível a gente extrair alguma coisa de interessante de cada uma dessas áreas que a gente consegue atuar hoje. Na verdade, isso faz com que o nosso trabalho seja muito mais completo e a nossa área de atuação seja muito maior. E as dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo se baseiam nisso, nessas novas oportunidades aí que a gente tem por conta da tecnologia. Bom, as ideias que eu vou dar aqui para vocês, elas se relacionam. O ideal é que você possa fazer todas elas. Você vai ver que uma vai somar na outra. Provavelmente vai ter alguma ideia que você vai se identificar mais ou menos, mas se você parar para analisar, você vai ver que realmente são estratégias que tem tudo para dar certo e com certeza vai te ajudar bastante. Então bora aí ver quais são essas estratégias para você fazer uma grana extra com a sua música na internet. A primeira dica tem a ver com o seu lado de produtor musical, na verdade o seu lado de promotor, são as playlists. Bom, agora alguém aí já deve ter pensado, pô, o cara vai me falar para pôr música em playlist do Spotify. Calma que eu já vou explicar. Eu sei por experiência própria que o Spotify é uma plataforma que paga muito mal os artistas. Eu sei porque eu passo por isso. E o Spotify, enquanto ele é muito bom para o público, que pode ouvir tudo o que quer, a hora que quer, para os artistas, o Spotify não traz assim uma grana muito significativa, né? A pessoa tem que ter muito play para começar a ver algum resultado lá. Eu sei, mas é por isso mesmo que a gente vai falar aqui de uma estratégia aqui para você conseguir explorar um pouquinho mais o que é o Spotify. Simplesmente subir uma música lá e ficar esperando ela ter play, de fato não é uma das melhores estratégias na plataforma. Fica aí que no final da dica você vai entender onde é que entra o lance do músico aí, da sua música aí nessa história. Caso você não saiba, no momento em que você monta uma playlist e você começa a divulgar ela, existe um nome para isso, chama-se promotor de playlist. E acredite você, se você for pesquisar no Google aí, você vai ver que tem muita gente ganhando muita grana com isso. E a dica aqui é o seguinte, você vai pegar 2 sites que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o YouTube Charts e o Spotify Charts. Esses 2 sites, eles falam a respeito das músicas que estão agora bombando aí, que tá todo mundo ouvindo. E as informações desses sites, ela é atualizada diariamente. Então qualquer dia que você estiver vendo esse vídeo, essa dica vai valer para você. Separa lá umas 50 dessas músicas. E vai lá no Spotify e monta uma playlist com essas músicas que a galera tá ouvindo agora. E eu tô falando de músicas aí que tem milhões de plays. Você pode montar essas playlists por gênero também. Você pode montar uma playlist voltada para rock, outra para blues, outra para sertanejo. No momento em que você divulgar essa playlist com aquele artista famoso, tem uma grande chance das pessoas clicarem nesse anúncio. Então você vai estar usando a imagem desses artistas famosos para trazer seguidores para essa playlist sua no Spotify. E acredite, tem muita gente fazendo isso e funciona. Faça que você vai ver que é verdade. Uma vez que essa playlist que você criou, ou várias playlists que você criou, começarem a ter seguidores, ali por volta de 500 mais ou menos, você vai pegar essa playlist e vai começar a enviar ela para sites especializados em promoção de playlist. E assim que for aprovado, você vai começar a receber pedido de músicos que querem entrar para essa playlist. E cada músico que entrar vai ter que te pagar aí uma porcentagem. Esse valor vai variar de cada site que você conseguir cadastrar a sua playlist. Cada site cobra de uma maneira diferente. Mas conforme forem chegando músicas e você vê que tem uma qualidade legal que merece estar na playlist, você também pode ir adicionando gratuitamente, aceitando esses músicos gratuitamente. Porque é outra forma de fazer com que essa playlist aumente o número de seguidores dela. Tá dando para entender a lógica aqui? Até que vai chegar um momento em que essa playlist vai ter tanto seguidor que para um músico participar, você vai cobrar aí uma grana significativa. E aqui começa a pensar aí, porque a gente está falando de uma estratégia que é praticamente vitalícia. Enquanto essas músicas estiverem aí no mercado, e provavelmente elas vão durar anos, essa playlist vai estar lá arrecadando seguidores, tendo músicos que vão querer participar, e você vai estar ali arrecadando essa grana. Mas ainda não acabou. Tem mais uma dica em cima da playlist. Mas aí você pode pensar, Thiago, mas puta, eu sou músico, e você quer que agora eu pare na frente do computador para ficar criando playlist de artista famoso e ficar divulgando em site? Eu quero tocar. Pois então,
Então agora vem a dica pro músico nessa história. Uma vez que você for promotor de uma playlist que tem lá 5.000 seguidores, 10.000 seguidores, e que músicos de tudo quanto é lugar do mundo estão querendo participar dessa playlist, você está recebendo para permitir que eles participem, enfim, você tem nas suas mãos uma playlist para você colocar a sua música. Já pensou nisso? E o melhor de tudo isso que eu acabei de contar aqui, você não vai ter que gastar nada para fazer isso. Na pior das hipóteses, alguns dos sites em que você vai inserir a sua playlist talvez cobre alguma taxa ali no momento em que o artista paga para participar da sua playlist, mas é muito pouco e você não vai estar pagando do seu bolso, porque eles vão tirar do valor que foi cobrado do músico. E você vai ver que tem centenas de sites na internet para onde você pode enviar essa sua playlist. E alguns que eu já utilizei e que eu achei que funciona muito bem assim, é o Playlister, o Label Raider e o Groover. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, pega lá. Bom, e se você gostou dessa ideia, se você achou essa ideia interessante, deixa um joinha aí para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Bom, agora vamos à segunda dica desse vídeo aqui. Sabe esse momento em que você está compondo as suas músicas aí para mandar para as plataformas de streaming? Tem uma dica aí para você fazer uma grana extra com a internet também. Venda os samples do seu instrumento, as amostras de som do seu instrumento. Bom, hoje em dia quando alguém está compondo uma música, produzindo uma música, todo mundo passa ali pelo momento de sound design, que é aquele momento em que você está experimentando algumas texturas, alguns sons. Você está aí no seu programa de produção musical, né, sintetizando algum som, ou gravando seu instrumento e colocando algum efeito, enfim, a gente passa um tempo ali tentando criar um som diferente, certo? Pois então, você pode pegar esse som desse instrumento que você criou, ou até mesmo do seu instrumento real que você tem no seu home studio, e você pode vender esses sons como uma amostra de sons para que outros músicos em outros lugares do mundo possam pegar o som do seu instrumento para produzir música deles. Isso é uma coisa que a gente faz hoje, né? Quando a gente senta no nosso programa de produção musical e a gente seleciona lá um violão, a gente seleciona um baixo, um violino, aquele som que a gente está ouvindo, ele foi gravado em algum lugar, né? Alguém teve que disponibilizar esse som, digitalizar esse som para que a gente possa utilizar. Então por que você não faz isso? E nesse lance de vender amostra, tem uma dica aqui que é muito legal, que é quanto mais diferente for o som do seu instrumento, melhor. Porque pensa só, se você for vender o som de um violão, a chance de você ter o seu violão utilizado em algum lugar é menor, porque tem muito violão já no mercado. Agora, se o instrumento que você utiliza for um instrumento diferente, quando você subir esse som para algumas plataformas aí, a chance das pessoas comprarem é muito maior, porque é um som que ninguém tem por aí. E essa é uma dica também que você vai poder fazer de forma gratuita e é um lance vitalício, que uma vez que você subiu, enquanto essas plataformas estiverem vendendo, o seu som vai estar lá sendo vendido. Você pode se programar aí e ficar o dia todo produzindo som e mandando para as plataformas. Se você for realmente analisar a matemática disso, você vai ver que é uma oportunidade interessante. E tem vários serviços na internet para onde você pode enviar essas amostras, né? Você tem o Evato, por exemplo, tem o Artlist e tem, por exemplo, o Loopcloud, que é de uma empresa chamada Loopmaster, que pra mim, assim, é um divisor de águas. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal só pra falar dessa ferramenta. O legal do Loopcloud é que quando alguém for utilizar a sua amostra de som na música dele, lá na DAW dele, o Loopcloud automaticamente adapta esse som pro tom da música da pessoa e pro tempo da música da pessoa. O que faz com que o processo de você gravar um som e mandar pra eles fique muito mais fácil, porque é lá no Loopcloud que vai rolar todo esse processamento para adaptar esse som pra música da pessoa. Então fica a dica aí, começa a vender o som do seu instrumento. Bom, agora a gente chegou na terceira dica desse vídeo. Esse é o momento de programador. Ixi, agora com certeza vai ter muita gente torcendo o nariz aí. Como assim programador? Eu sou músico, toco violão aqui, você quer que eu seja programador? Mas eu vou te falar que hoje praticamente qualquer músico é programador, porque dificilmente alguém hoje divulga uma música sem ter passado essa música pelo computador, por um programa de produção musical. Ou seja, no momento que você está usando um programa para produzir uma música, você é programador. As pessoas não param muito para reparar isso, né? A gente está tão acostumado a sentar ali no computador, entrar ali na DAW, né, num programa de produção musical e sair fazendo, porque ele tem aquela interface bonita ali, né, com aqueles botões e tudo. Mas na verdade por trás ali o que está acontecendo é uma programação. Na dica anterior a gente falou para você pegar o som do seu instrumento e começar a mandar aí pela plataforma para que outros músicos possam utilizar essa amostra como instrumento virtual deles, né, na hora que eles forem compor a música deles. Por que você não cria o seu próprio plugin, o seu próprio instrumento virtual? A terceira dica é: tenha o seu próprio plugin assinado por você, o seu VST. E mais do que isso, por que você não pega daí esse instrumento virtual que você criou e coloca ali para vender? Existem vários sites na internet especializados nisso. Provavelmente você mesmo já instalou algum plugin de algum instrumento virtual aí no seu programa de produção, não é verdade? E vou te falar que existem formas gratuitas de fazer isso. Então agora eu vou dizer aí para você como é que você tem que fazer para criar o seu instrumento virtual e colocar ele para vender. Basicamente existem dois tipos de plugin que a gente utiliza nos programas de produção musical. Existe o plugin de processamento
tratamento de sinal, aquele plugin que vai modular uma frequência, né? Como é o caso, por exemplo, de um reverb, de um compressor, de um delay. E existe o segundo tipo de plugin, que são os instrumentos virtuais, os chamados VSTs de instrumentos. E é sobre esse segundo plugin que eu quero falar. Você pegar o seu instrumento aí no seu home studio e transformar ele em um instrumento virtual para ser utilizado por outros músicos. Existem vários sites e vários programas na internet para você utilizar para fazer o seu plugin. Enfim, mas existem centenas de sites na internet para você poder fazer o seu próprio instrumento virtual. Dá uma olhada, porque é um mercado que também, dentro da produção musical, só tende a crescer. A cada ano que passa, tem mais gente precisando de instrumento virtual. É mais uma forma de você criar uma renda passiva e vitalícia. Então bora aí para a quarta dica desse vídeo. E agora, nesse ponto da história, a gente vai falar do seu momento de compositor. Agora até ficou mais fácil, né? Agora o cara vai falar de música mesmo. Enfim, se nesse processo todo que a gente falou nas 3 primeiras dicas, o seu objetivo for fazer uma música, por exemplo, de trilha sonora, as 2 últimas dicas desse vídeo são relacionadas a esse segmento de produção musical voltado para trilha sonora. E a quarta dica é o audiovisual. Assim como está acontecendo na produção musical, a produção audiovisual está crescendo exponencialmente aí. E isso está acontecendo, obviamente, mais uma vez por conta da tecnologia. Hoje, praticamente qualquer pessoa consegue fazer um filme utilizando um celular. Basta ver aí as redes sociais o que está acontecendo. E essa produção audiovisual precisa de música, afinal de contas é audiovisual, certo? E a dica aqui é que você comece a criar um portfólio voltado para trilha sonora, que é diferente da distribuição que você faz aí com o seu distribuidor digital, que manda sua música aí para centenas de plataformas de streaming. Essas plataformas, elas não estão relacionadas com a produção audiovisual. Elas até são inverso disso, né? Porque ninguém consegue pegar uma música do Spotify, por exemplo, e colocar dentro de um vídeo que ele vai subir no YouTube. Ele vai ter um problema ali de direitos autorais. Você mesmo já deve ter tentado subir algum vídeo aí nas redes sociais, e aí vem um aviso lá dizendo que você estava infringindo direitos autorais, certo? Então, para você começar a trabalhar com música para o mercado de produção audiovisual, você tem que começar a enviar suas músicas para plataformas específicas para trilha sonora de filme. E essas plataformas, elas ficam de fora dessa distribuição digital, porque envolve uma questão de curadoria. Os sites que disponibilizam música para serem utilizados em projetos audiovisuais, eles não aceitam qualquer tipo de música. É óbvio que a plataforma precisa de uma música que seja adequada para ser utilizada como uma trilha sonora, e não é qualquer música que serve para isso. E um dos quesitos aí para esses caras aceitarem a sua música é que você tenha um portfólio. E por isso que eu tô colocando essa dica em quarto lugar, porque tudo que eu falei antes aqui a respeito das playlists, de seguidores, da divulgação que você vai ter com essas playlists, da venda dos seus instrumentos, tudo isso você vai poder juntar no material de apresentação e utilizar isso como um portfólio do seu trabalho como produtor musical. E com esse material e mais a qualidade da sua música, você vai estar aumentando a chance dessas plataformas de audiovisual aceitarem a sua música. E assim como eu falei nas dicas anteriores, aqui a gente tem também centenas e centenas de sites para você mandar as suas músicas para a trilha sonora. Os mais conhecidos são o Evato, o Artlist e o Musicvine. E o interessante disso é que uma vez que a sua música ela for utilizada em algum projeto audiovisual, e se esse projeto explodir, isso vai te trazer com certeza um portfólio muito significativo também. Você está ganhando a divulgação de um outro projeto. Dá para entender por que eu separei o lance da trilha sonora da distribuição digital para os streamings? Porque até a divulgação vai ser diferente. E como a sua música vai ficar disponível lá para quantos filmes quiserem utilizar, faz as contas aí até onde isso pode chegar, né? Uma dica extra aqui dentro da dica 4 é assim, o lance da playlist que eu falei, né? Que você vai criar uma playlist no Spotify com artistas famosos, ganhando divulgação, ganhando seguidores. E dentro dessa playlist que tá bombando, você tem uma música sua lá, ou 2 ou 3. Quando você for falar com esses caras de trilha sonora, você vai pegar aquela playlist e vai mostrar, olha, a minha música já tá até numa playlist que tem 5.000 seguidores, no meio aqui de vários artistas famosos. Os caras vão olhar e falar, pô, a música do cara tá numa playlist desse tamanho, esse cara aqui deve ter alguma relevância. Vamos olhar pro trabalho dele. Entendeu a dica?
Se não é um tipo de som que você está acostumado a fazer, eu sugiro que você comece a prestar atenção, porque é um mercado bem interessante de trabalhar. Bom, e a quinta dica aqui do vídeo, que também é uma dica voltada para a composição de trilha sonora, só que agora a gente vai falar dos games. Bom, caso você ainda não saiba, o mercado dos games é um dos maiores mercados do mundo, maior do que cinema, streaming e música juntos. Aqui no canal tem uma playlist de 3 vídeos que a gente fez específico falando só de trilha sonora de game. Dá uma olhada aqui nessa playlist, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para você ver o tamanho que é essa história. E esse é um segmento que você tem que entrar. E por que esses dois segmentos são separados, o audiovisual e games? Porque a trilha sonora dos games, ela é chamada de trilha sonora incidental, porque é uma música que ela vai acompanhar a ação do jogador, né? A música, ela tem a função até de antever alguma coisa que vai acontecer no jogo, né? Ela conduz a ação do jogador. E o mercado para onde você vai estar enviando essas músicas é um pouco diferente do audiovisual. Existem vários sites na internet também, é um mercado enorme. Os mais conhecidos aí atualmente é o Evato, é o mesmo que eu falei anteriormente aqui no vídeo. E agora também tem um site aí que está muito em alta, que é do Unreal Engine, que é uma nova tecnologia aí de 3D que está rolando, que é um site muito completo, que vende um monte de coisa voltada para game, dentre elas músicas e efeitos sonoros que os programadores podem utilizar nos seus games. E eu disse efeitos sonoros, é mais um mercado que você pode estar enviando o som do seu instrumento ou até qualquer tipo de som que você conseguir produzir. Mais uma dica extra aí. Agora, no universo dos games, existe uma outra estratégia que até eu acho bem mais eficiente que você pode fazer, que é você ir atrás das universidades, dos cursos de pós-graduação, de MBA que existe voltado para games. Existem vários cursos assim no Brasil, e a minha dica é que você vá nesses lugares, converse com a galera lá, converse com os programadores que estão se formando ali. A maior parte deles, com certeza, não manja muito de produção musical, precisa de alguém produzindo música para eles. E a diferença desses programadores pegarem uma música sua, ao invés de entrar nesses asset stores e comprar uma música lá, é que essa música que você for fazer para aquele cara, ela é uma música exclusiva. Você vai estar compondo especificamente para aquele programador, para aquele game que ele está fazendo. O legal é que cada game tem a sua própria música, né? Principalmente se essa música for muito bem produzida e essa música passe a fazer parte da história daquele game. Então essa é uma sugestão, é uma dica aí que muita gente está fazendo, muito produtor musical está fazendo, que é ir nas universidades aí, conversar com esses programadores para essa produção musical começar do zero ali com o game. Existe até um formato de contrato aí que hoje é muito utilizado, que chama-se Revenue Share, que é o seguinte: você vai lá na faculdade, pega uma galera lá que tá fazendo um game que você se identificou, e ao invés de você cobrar logo de cara um valor para a pessoa comprar a sua música, você usa esse Revenue Share aí, esse formato de contrato, para que você receba no momento em que esse game começar a receber, que esse game começar a ser vendido no mercado. E conforme ele for crescendo, essa porcentagem que você recebe vai começar a crescer também. Assim como eu falei no lance do audiovisual, se esse game cresce, por exemplo, mais pessoas vão começar a ouvir sua música. O lance interessante nisso é que você também mantém um certo vínculo com esse programador, né? Porque conforme essa música for tendo resultado, conforme esse game for ficando famoso, se você faz parte desse processo, a tendência desse programador te convidar para fazer a trilha sonora de um outro game é maior. Diferente se ele pegar e comprar uma música sua simplesmente e você sumir do mapa e o jogo seguir caminho sozinho sem você, né? A chance de você ganhar muito com isso é grande. Sacou a estratégia aqui dos games? Então, se você curtiu essa ideia, começa a olhar aí para as universidades e começa a conversar com essa galera, vai atrás, procura o Telegram dessa galera aí, começa a conversar, procura chats aí de pessoas que estão programando games e vai atrás. Esse é um mercado que com certeza você precisa começar a dar atenção aí. E se você já estiver produzindo alguma trilha para algum game aí que já está no mercado aí, deixa nos comentários pra gente dar uma olhada. E se teve alguma coisa nesse vídeo que você curtiu muito, que você quer aprender a fazer, escreve aí nos comentários que a gente faz um vídeo daí específico sobre esse tema. Valeu por assistir o vídeo até aqui, por acompanhar nosso trabalho. A gente se vê no próximo vídeo.